próxima, de que uma mãe disse que era preferível ter um filho morto do que um filho gay. Partindo de uma mãe. Jesus conviveu com meretrizes, não conviveu? Será que naquela época, naquele meio, não havia homossexuais? Com certeza. E o amor de Jesus era o mesmo para todos. Jesus nunca condenou de forma alguma o indivíduo, mas a prática delituosa daquilo que se faz contrário ao amor. Então nós percebemos no próprio meio espírita pessoas bitoladas num determinado princípio. E olha que coisa interessante, quando nós vamos conviver com esses indivíduos, vamos percebendo a capacidade de amor que eles têm. É verdade ou não é? É verdade. Nossa. E como? Nós estávamos ainda ontem numa festa de família e surgiu o comentário do assunto. Eu percebi a sociedade brasileira, principalmente, quão fechada é a mente. Infelizmente, mas é a realidade. As pessoas fazendo comentários que não tinham nada a ver com a realidade. E aí, eu não estou defendendo bandeira de forma alguma, eu estou sendo real naquilo que eu observo que é. Eu tenho que ser fiel com a minha consciência nesse momento. Toda vez que nós vemos progresso, que nós vemos melhoria, que nós vemos sensibilização, existe um grande número de pessoas gays envolvidas. Em tudo. Em tudo. Por exemplo, vamos pegar uma coisa muito simples. Astoria, que é um bairro muito querido para a residência na atualidade. Não é isso? Porque é um bairro muito bom de se morar. Tem um clima, tem um psiquismo agradável. Aí fala-se que, por exemplo, há 30 anos atrás, era uma verdadeira cidade dormitório. E não tinha muita coisa. Aquelas pessoas foram envelhecendo e o bairro foi perdendo realmente a característica e passou a ser como que um local sem muitos atrativos. Depois do advento de Setembro 11, muitas pessoas mudaram de Manhattan para Astoria. E aí o comentário era justamente esse. Você não via esses indivíduos dentro do trem da forma que você vive. Era um comentário machista e separativista. Mas como a gente já havia conversado antes, inclusive com outros amigos, nós percebemos que foi justamente com a vida deles é que melhoraram os restaurantes, as lojas, os cafés, tudo com um determinado requinte, com uma sofisticação que é característico deles, porque eles são muito sensíveis mesmo. Grandes escritores, filósofos, artistas. Exatamente. Agora eu vou dizer uma outra coisa que é desafiadora. Você vai colocar isso no YouTube também? Isso é importante. Na verdade, a gente está fazendo aqui uma recapitulação. Não era a nossa intenção dessa forma, nem que isso fosse veiculado para o YouTube, mas com certeza muitos amigos poderão acessar no Brasil, pessoas que nós tivemos convívio. E aí eu digo, até porque participando de uma certa feita, de um evento promovido pela Aliança de Medicina Espírita de Minas Gerais, um dos médicos, que um amigo meu, estava dizendo, e eu concordo com a fala dele, ele teve tantas e tantas vezes pessoas buscando com essa dificuldade, com esse conflito interno acerca da homossexualidade, que ele dizia assim: meu filho, viva a sua vida com amor. Viva a sua vida com amor. Por quê? Ele percebia que dentro daquelas pessoas que o buscavam, era como que a última coisa. Se isso não resolver, eu vou me matar. E aí eu digo, quantas pessoas não estão se matando por causa desse conflito? Por causa da desconsideração e do machismo da sociedade brasileira. Exatamente, o que aconteceu com aquele rapaz que se jogou da ponte, não faz tempo, 2 semanas atrás. Aí os nossos jovens estão se matando porque chega um determinado momento da vida que não dá mais para mascarar aquilo que eles são. E aí eu vou dizer para vocês, nós que moramos nos Estados Unidos, em Nova York, percebemos que um percentual muito grande da sociedade é gay, é homossexual, vamos dizer, eles não existem? Isso é uma irrealidade? De forma alguma, nós não podemos ser hipócritas, até porque chega um determinado momento que nós somos visitados dentro da nossa própria casa. Há uns anos atrás,
Divaldo Pereira Franco falava sobre o advento da AIDS. Se as pessoas não mudassem o entendimento acerca daquela doença, chegaria um momento em que uma pessoa caminhando com outra pela rua falava assim, olha, ali fulano de tal, ali tem uma pessoa que tem a dificuldade com o HIV. Olha, mas ali naquela outra casa também. E a pessoa chegando na rua, olha, essa é a minha casa. E eu moro aí, eu também sou portador. Ou então, um da minha família é portador. Mas está havendo mudanças e as coisas vão caindo numa dinâmica. Da mesma forma, nós diremos acerca da homossexualidade. Quem poderá julgar? Quem tem essa autoridade? Se Deus permite a vinda nossa, com todas as nossas dificuldades e equívocos, Ele vai permitir que as pessoas venham com a sua opção, e aqui a gente até pode dizer que hoje é dito e assimilado por eles mesmos, não é uma opção. Não é uma opção. A opção pode ser do ser ativo ou passivo, ou da prática em si da homossexualidade. Isso sem opção. Mas a pessoa deliberadamente dizer, eu vou ser gay a partir de hoje, ou eu não vou ser gay a partir de hoje, isso não existe. Já está sendo feito pesquisas no cérebro, mapeando determinadas zonas do cérebro que determinam que existem diferenças genéticas. Se existem diferenças genéticas, é porque, com certeza, algumas coisas na nossa genética está sendo modificada para o homem do futuro. Da mesma forma que a gente poderia dizer assim, não estamos aí de forma alguma hasteando bandeira para ninguém, porque muitos vão dizer, mas existe aí a promiscuidade, mas a promiscuidade ela está em todos os meios. Com certeza. Existe existe o chamado hétero promíscuo, da mesma forma que o homossexual promíscuo. Isso é do ser. Lógico. Isso é do ser. Aí vai estar na opção, porque o indivíduo vai poder fazer a opção de agora eu estar me vigiando para não ser. Ou eu posso estar a partir de agora me liberando para ser. Aí isso é opção. A proposta de Jesus é a proposta do amor. A proposta do amor. Como lá nós estudamos a princípio, meses atrás. E Deus, quando criou o homem, macho e fêmea, os fez. Macho e fêmea os fez. É na questão da sexualidade, da fisiologia do corpo. Macho e fêmea. O homem, macho e fêmea. Interessante, né? Agora, ele não fez o macho e depois fez a fêmea, como a gente vai entender aqui. Ele fez o macho e fêmea, depois nas colocações vai chegar Adão. E depois é que vai chegar Eva, porque Adão estava sozinho. Ele se sentia sozinho, o paraíso era muito grande para ele. Tudo isso é uma história para a gente fazer a interpretação. A razão chega e trabalha avante. Já é comprovado que primeiramente o que é mais processado é a razão, por causa da lei de conservação, por causa do instinto de conservação. Mas chega um determinado momento em que a solidão acontece, ou seja, evoluiu em determinado ponto de tal forma que precisa da outra asa, não é? Para ele alçar o grande voo, primeiro trabalha a razão, mas chega um determinado momento que se o sentimento não trabalhar e chegar naquele mesmo ponto, porque o sentimento ele tem uma instrumentalidade de tal forma que quando ele aciona, ele avança e alcança a razão. Novamente falamos na semana passada, a parábola do filho pródigo. Quando o filho está voltando para casa depois de todas as investidas, depois de todas as perdas, o pai vai ao encontro dele e abraça-lhe ao pescoço, não é? Que é obviamente a simbologia de um ponto de equilíbrio entre sentimento e razão.